Na porta do teatro, ela pedia moedas em silêncio. Mas o milionário a observava há dias. Chamou-a para o palco sem dizer porquê. E o que ela tocou fez a cidade parar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Os degraus de mármore do Teatro Municipal de São Paulo, imponentes e frios, haviam se tornado o lar, improvisado de Luísa Mendonça. Aos 42 anos, com o rosto ainda belo marcado por linhas que contavam histórias de alegrias e tristezas, ela se posicionava sempre no mesmo lugar, à direita da entrada principal, com um copo de papel desbotado, entre os dedos finos que um dia gesticularam com elegância no palco. Era outono em São Paulo, e as folhas douradas caíam ao redor como se fossem aplausos silenciosos de um público invisível. Luísa ajeitou o xale surrado sobre os ombros e observou a movimentação dos transeuntes na Praça Ramos de Azevedo. Pessoas elegantes subiam as escadas do teatro, enquanto outras apressadas cortavam caminho pela praça. Ninguém percebia que aquela mulher de olhar distante já havia sido certa vez a estrela mais brilhante dos palcos paulistanos. "Boa tarde, dona." Um rapaz de terno bem cortado a cumprimentou, lançando algumas moedas no copo. "Que Deus lhe abençoe." Luísa sorriu com dignidade. "Obrigada, moço. Tenha uma boa apresentação." O rapaz parou, surpreso. "Como sabe que vou assistir a uma apresentação? Seu programa está aparecendo no bolso do paletó. Hoje é Romeu e Julieta. Já interpretei Julieta 3 vezes neste mesmo teatro." O jovem olhou para ela com curiosidade, mas logo foi chamado por seus amigos e continuou seu caminho. Luísa suspirou, enquanto suas memórias a transportavam para 15 anos atrás. Naquela época, seu nome estampava os cartazes dos maiores espetáculos da cidade. Luísa Mendonça, a promessa do Teatro Nacional, aclamada pela crítica e amada pelo público. O Teatro Municipal era sua segunda casa, e cada canto daquele lugar guardava uma lembrança. O camarim principal, onde ela se transformava em personagens inesquecíveis, o palco onde sua voz ecoava com força e emoção. Os bastidores, onde romances e amizades floresciam entre uma cena e outra. Sua carreira havia começado precocemente, aos 16 anos, quando deixou Petrópolis, sua cidade natal, para tentar a sorte na capital paulista. Filha de uma professora de literatura e um músico boêmio, Luísa cresceu em meio a livros e melodias, desenvolvendo desde cedo um amor profundo pela arte. Seu talento natural para a interpretação a levou a conquistar pequenos papéis em produções locais, até que foi descoberta por um renomado diretor durante uma apresentação estudantil. De lá para cá, sua trajetória foi marcada por grandes sucessos. Interpretou desde clássicos de Shakespeare até peças contemporâneas brasileiras, dando vida a personagens complexas que demonstravam sua versatilidade como atriz. Foi durante uma temporada de A Megera Domada que conheceu Antônio Carlos, um empresário que se tornaria seu companheiro por 8 anos. O relacionamento, no entanto, não resistiu às exigências da carreira artística. As longas turnês, os ensaios noturnos e o assédio constante da mídia criaram fissuras insuperáveis entre o casal. A separação, embora dolorosa, não abalou imediatamente o sucesso profissional de Luísa. Foi quando decidiu arriscar tudo, em uma produção autoral que sua sorte começou a mudar. A Última Cortina, peça escrita e produzida por ela mesma, consumiu todas as suas economias. O texto, uma crítica ácida à hipocrisia da elite cultural brasileira, não agradou aos patrocinadores habituais. O fracasso de bilheteria e as críticas negativas foram apenas o começo de sua derrocada. Uma grave inflamação nas cordas vocais, resultado de anos de sobrecarga, a obrigou a se afastar dos palcos por mais de 1 ano. Os tratamentos caros e a ausência de trabalho drenaram seus recursos. Quando finalmente se recuperou, o mercado já havia encontrado novas estrelas para ocupar seu lugar. As portas começaram a se fechar. Diretores que antes imploravam por sua participação, agora não atendiam suas ligações. Amigos do meio artístico se tornaram subitamente inacessíveis. A idade
implacável inimiga das atrizes, no Brasil também começou a cobrar seu preço. Os papéis oferecidos eram cada vez mais insignificantes, até que deixaram de existir. Luísa resistiu enquanto pôde. Vendeu seu apartamento na Consolação e se mudou para uma kitnet na periferia. Deu aulas de teatro em escolas públicas por algum tempo, até que os cortes orçamentários eliminaram as oficinas culturais. Trabalhou como recepcionista, vendedora, garçonete, mas nenhum emprego durava muito tempo. O brilho em seus olhos, a postura de rainha e o modo peculiar de falar denunciavam sua origem artística e incomodavam chefes e colegas. Quando o aluguel atrasou pela terceira vez, Luísa foi despejada. Com uma pequena mala contendo suas últimas posses, incluindo um vestido de gala e algumas fotografias emolduradas de seus tempos de glória, ela vagou pelas ruas do centro. Sem alternativas, acabou encontrando refúgio nos degraus do Teatro Municipal, o lugar que um dia a aplaudiu de pé. Ali estava ela agora, há quase 2 anos, sobrevivendo de pequenas doações e da bondade ocasional de funcionários do teatro que reconheciam nela a antiga estrela. O segurança da entrada leste às vezes lhe trazia um café quente nas manhãs de inverno. A bilheteira mais velha compartilhava sanduíches durante seu intervalo. Pequenos gestos de solidariedade que mantinham viva a chama da dignidade em seu coração. Naquela tarde de quarta-feira, enquanto observava o movimento da praça, Luísa notou uma agitação diferente ao redor do teatro. Carros luxuosos estacionavam na entrada, jornalistas se posicionavam estrategicamente e jovens atores e atrizes chegavam ansiosos, vestidos com suas melhores roupas. "Está sabendo da novidade, Dona Luísa?" perguntou Severino, o porteiro que às vezes conversava com ela. "O teatro foi comprado por um empresário famoso. Dizem que vai revolucionar tudo por aqui. Hoje é o anúncio oficial da nova temporada." Luísa assentiu, sentindo uma pontada de curiosidade misturada com melancolia. Quantas vezes ela havia sido a estrela principal do anúncio de uma nova temporada? Quantas entrevistas havia concedido naquelas mesmas escadas, falando sobre seus próximos desafios artísticos? Uma limusine preta estacionou diretamente na entrada principal. Os fotógrafos se aproximaram rapidamente e Luísa teve que se encolher para não ser pisoteada pela pequena multidão que se formou. Ajeitou-se em seu canto, tentando passar despercebida. Do veículo elegante, desceu um homem alto, de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um terno impecavelmente cortado. Seu rosto bronzeado e o porte atlético transmitiam uma imagem de sucesso e vitalidade. Era Ricardo Vasconcelos, o novo proprietário do Teatro Municipal, empresário do ramo de comunicações e agora investidor cultural. Ricardo sorriu para os jornalistas, respondeu algumas perguntas com desenvoltura e começou a subir as escadas. Foi quando seu olhar cruzou com o de Luísa, sentada em seu canto habitual. Por um instante fugaz, algo inexplicável aconteceu. Uma centelha de reconhecimento, talvez, ou simplesmente a curiosidade diante de uma figura tão deslocada naquele cenário de glamour. Ele hesitou, diminuindo o passo. Os seguranças e assessores continuaram andando, criando um pequeno vácuo entre eles e o empresário. Ricardo inclinou levemente a cabeça, como se tentasse se lembrar de algo. Luísa sustentou o olhar, com a dignidade que os anos de privação não conseguiram roubar. "Nos conhecemos?" ele perguntou, surpreendendo a todos ao se dirigir àquela mulher de aparência humilde. Antes que Luísa pudesse responder, uma bela jovem de blazer vermelho se aproximou dele. "Senhor Vasconcelos, todos estão esperando pelo senhor no salão principal. A coletiva começa em 5 minutos. Ricardo assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Luísa por mais alguns segundos. Com um aceno quase imperceptível, ele se virou e continuou seu caminho para dentro do teatro, deixando para trás Luísa intrigada e pela primeira vez em muito tempo ligeiramente esperançosa. Enquanto o burburinho da recepção ao empresário se distanciava, Luísa olhou para o céu de São Paulo, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer, competindo com as luzes da cidade. Havia algo naquele olhar, naquele breve momento de conexão, que acendeu uma faísca dentro dela, uma faísca que pensava estar extinta há muito tempo,
A coletiva de imprensa no interior do Teatro Municipal transcorria com o entusiasmo previsto. Ricardo Vasconcelos, com seu carisma natural, anunciava os ambiciosos planos para a nova temporada. Renovações na estrutura centenária do prédio, parcerias internacionais e uma série de produções que prometiam revitalizar a cena teatral paulistana. No entanto, enquanto respondia às perguntas dos jornalistas com desenvoltura, sua mente vagava repetidamente para a mulher nos degraus da entrada. Havia algo familiar naquele olhar, uma dignidade que contrastava com as roupas gastas e o copo de papel. Ricardo não conseguia se concentrar totalmente, e isso não passou despercebido por Beatriz Oliveira, sua eficiente assistente pessoal há mais de 8 anos. "O senhor está bem?" sussurrou Bia durante um breve intervalo entre as perguntas. "Parece distraído." Ricardo assentiu discretamente e retomou seu discurso sobre a importância do teatro como patrimônio cultural brasileiro. Falou sobre inclusão, sobre levar arte a todos os segmentos da sociedade, palavras que soavam particularmente irônicas considerando a imagem da mulher sentada do lado de fora, excluída daquele mundo que um dia ele suspeitava havia sido seu lar. Ao final da coletiva, enquanto os convidados se dirigiam ao coquetel preparado no foyer, Ricardo chamou Bia a um canto. "Aquela mulher na entrada sentada nos degraus. Você sabe quem é?" Bia franziu o senho. "A pedinte? Ela. Está sempre ali, senhor. O pessoal da administração já tentou removê-la algumas vezes, mas ela sempre volta. Dizem que foi atriz no passado, mas você sabe como é. Muita gente inventa histórias." "Quero falar com ela", decidiu Ricardo subitamente. "Traga ao meu escritório após o coquetel discretamente." A surpresa no rosto de Beatriz era evidente, mas anos de profissionalismo a impediram de questionar a ordem. "Como o senhor quiser, vou providenciar." Enquanto isso, do lado de fora, Luísa observava pessoas elegantes entrando e saindo do teatro. O fluxo havia diminuído após o início da coletiva, e agora ela contava as moedas recebidas durante o dia. Suficiente para um lanche simples e talvez uma passagem de ônibus até o albergue municipal, onde às vezes conseguia uma cama. "Senhora Mendonça?" Uma voz feminina interrompeu seus cálculos. Luísa ergueu os olhos, surpresa ao ouvir seu sobrenome. À sua frente estava a jovem de blazer vermelho, que havia chamado o empresário mais cedo. "Sim? Meu nome é Beatriz Oliveira, assistente do senhor Vasconcelos. Ele gostaria de conversar com a senhora, se possível." Luísa hesitou desconfiada. Anos vivendo nas ruas a haviam ensinado a ser cautelosa. "Sobre o quê?" Ele não especificou, mas garanto que suas intenções são as melhores. "O senhor Vasconcelos é um homem íntegro." Bia ofereceu um sorriso, que tentava ser tranquilizador, mas não conseguia esconder completamente sua própria curiosidade sobre o interesse de seu chefe naquela mulher. Após um momento de consideração, Luísa guardou as moedas no bolso do casaco surrado e se levantou com uma dignidade que surpreendeu Beatriz. Apesar das circunstâncias, havia uma elegância natural em seus movimentos, como se o corpo ainda lembrasse dos tempos em que interpretava rainhas e heroínas. "Preciso deixar minha bolsa em algum lugar seguro." Luísa apontou para uma sacola de lona desbotada, encostada na pilastra. "Pode trazê-la, não há problema", respondeu Beatriz, cada vez mais intrigada com aquela mulher que falava com a dicção perfeita de uma atriz treinada. O escritório temporário de Ricardo Vasconcelos ocupava o que antes era a sala do diretor artístico do teatro. Acomodado entre móveis antigos e estantes repletas de textos teatrais, o empresário parecia estranhamente à vontade, como se aquele ambiente fosse mais familiar do que seus escritórios corporativos na Avenida Paulista. Quando Beatriz bateu na porta e entrou acompanhada de Luísa, Ricardo estava em pé, observando fotografias antigas emolduradas nas paredes, registros de produções históricas do Teatro Municipal. "Obrigado, Bia. Pode nos deixar a sós, por favor", pediu, virando-se para encarar a visitante. Assim que a porta se fechou, um silêncio desconfortável preencheu a sala. Luísa permaneceu parada, segurando sua sacola junto ao corpo, enquanto Ricardo a observava com uma expressão difícil de decifrar.
Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro. Aceita algo para beber? Água, café, talvez um vinho? Água, por favor, respondeu Luísa, escolhendo sentar-se na beirada da poltrona, como se estivesse pronta para levantar e sair a qualquer momento. Ricardo serviu água em 2 taças, de cristal. Um detalhe que não passou despercebido por Luísa. Acostumada a beber em copos de plástico havia tanto tempo que o peso do cristal em suas mãos parecia quase irreal. Sei que deve estar se perguntando por que a chamei aqui, começou ele, sentando-se na poltrona oposta. Para ser sincero, nem eu mesmo tenho certeza. Há algo em você que me parece familiar, embora não consiga precisar o quê. Luísa tomou um pequeno gole de água antes de responder. Talvez tenha me visto em alguma peça e há muitos anos. Fui atriz deste teatro por quase uma década. Os olhos de Ricardo se iluminaram com reconhecimento. Claro, agora me lembro. Você é Luísa Mendonça. Interpretou Ofélia naquela produção de Hamlet em 2008, não foi? E também esteve em A Casa de Bernarda Alba, como a filha rebelde. Um sorriso involuntário surgiu no rosto de Luísa. Ser lembrada, ser reconhecida após tanto tempo, era como receber um presente inesperado. Adélia, a filha rebelde, chamava-se Adélia na adaptação brasileira. Isso mesmo, Ricardo parecia genuinamente empolgado. Assistia a ambas as peças. Sua interpretação era eletrizante, tinha uma qualidade única, uma presença que poucos atores conseguem alcançar. O elogio, sincero e específico, fez com que Luísa baixasse um pouco a guarda. O senhor parece conhecer bastante de teatro para um empresário do ramo de comunicações. Ricardo riu, um som grave e agradável que preenchia a sala. Nem sempre fui apenas um empresário. Na verdade, antes de entrar para os negócios da família, eu sonhava em ser diretor teatral. Cheguei a estudar artes cênicas por 2 anos, até que meu pai sofreu um infarto e precisei assumir os negócios. Mas se abandonou seus sonhos, completou Luísa com uma compreensão que vinha da própria experiência. Digamos que os adiei indefinidamente, corrigiu ele com um sorriso melancólico. A compra deste teatro é, de certa forma, uma tentativa de reconexão com aquela parte da minha vida. Um novo silêncio se estabeleceu entre eles, mais confortável desta vez, como se uma ponte invisível começasse a se formar, conectando suas experiências separadas. E você? O que aconteceu? Ricardo finalmente perguntou com delicadeza. Como uma atriz do seu calibre acaba nos degraus do teatro pedindo trocados, Luísa completou sem rancor na voz. É uma longa história. A versão curta inclui uma produção fracassada, problemas de saúde, idade avançando em um meio que valoriza a juventude e escolhas nem sempre acertadas. Ela contou então sobre sua trajetória, os altos e baixos, sem autocomiseração, mas com a honestidade crua de quem já não tinha nada a perder. Falou sobre A Última Cortina, a peça que deveria ter sido seu auge criativo e acabou sendo o início de sua queda. Mencionou a inflamação nas cordas vocais que a afastou dos palcos no momento mais crucial. Descreveu a luta para se manter relevante em um mercado implacável, especialmente com mulheres acima dos 40 anos. Ricardo ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam um genuíno interesse e conhecimento sobre o meio teatral. Quando Luísa terminou seu relato, já era noite avançada. O coquetel havia terminado há horas e o teatro estava praticamente vazio. Sabe, disse Ricardo após alguns momentos de reflexão, estou prestes a iniciar uma nova produção. Uma adaptação contemporânea de A Gaivota, de Tchekhov, ainda. Não fechamos o elenco. Luísa endireitou-se na poltrona, subitamente alerta. O senhor não está sugerindo. Estou sim. Ricardo a interrompeu com um sorriso. Gostaria que você fizesse um teste para o papel de Irina Arkadina. O choque no rosto de Luísa era evidente. Arkadina, a atriz de meia-idade que luta para permanecer relevante em um mundo que valoriza a juventude, temendo ser substituída por atrizes mais jovens, inclusive pela própria Nora. Era um papel complexo, desafiador e dolorosamente apropriado para sua situação atual. Não sei se posso, murmurou a voz trêmula.
Faz tanto tempo. Minha voz não é mais a mesma, meu corpo. Sua experiência e sua verdade como artista valem mais do que qualquer técnica, Ricardo argumentou, inclinando-se para a frente. Além disso, é apenas um teste. O que tem a perder? O que tinha a perder? Luísa quase riu da pergunta. Nada, obviamente. Já havia perdido tudo. Talvez fosse exatamente por isso que a proposta parecia tão assustadora, porque oferecia a possibilidade de ter algo a perder novamente. Quando seria? Perguntou finalmente a voz quase inaudível. Na próxima semana. Temos leituras preliminares começando na segunda-feira. Daremos um jeito na questão da hospedagem e tudo mais. Não se preocupe com isso agora. Luísa assentiu lentamente, ainda incrédula diante da reviravolta que sua vida estava prestes a tomar. Por que está fazendo isso? Mal me conhece. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que piscavam na noite paulistana. Quando se virou, havia uma expressão difícil de decifrar em seu rosto. Uma mistura de determinação e algo que parecia quase nostalgia. Digamos que estou seguindo meu instinto. Ou talvez seja uma forma de honrar aquele jovem que queria ser diretor teatral e acabou preso em reuniões corporativas. Ele fez uma pausa, antes de acrescentar. Além disso, já vi seu trabalho. Sei do que é capaz. Um funcionário bateu à porta, informando que o teatro estava prestes a fechar. Ricardo assentiu e voltou-se para Luísa. Tenho uma proposta. Amanhã, às 10h, Beatriz virá buscá-la. Providenciaremos roupas adequadas, um lugar para ficar até o teste e tudo o mais que precisar. O que me diz? Luísa ficou em silêncio por um longo momento, o coração acelerado diante da encruzilhada que se apresentava. Voltar aos degraus, à sua rotina de sobrevivência diária, ou arriscar-se novamente, expor-se à possibilidade de mais uma decepção. Sim, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Estarei esperando amanhã. Enquanto caminhava para fora do teatro, escoltada por um segurança que Ricardo designara para acompanhá-la, Luísa sentiu algo que não experimentava havia anos. O frio na barriga, a ansiedade elétrica que precedia uma nova produção. Era como se uma parte adormecida de seu ser começasse a despertar, espreguiçando-se após um longo inverno. No céu noturno de São Paulo, entre arranha-céus iluminados e a poluição luminosa que ofuscava as estrelas, uma gaivota solitária voava contra o vento, desafiando as correntes de ar. Luísa a observou até que desaparecesse na escuridão um presságio ou talvez apenas uma coincidência poética para o que estava por vir. Os primeiros raios de sol mal haviam tocado a Praça Ramos de Azevedo, quando Luísa já estava acordada, sentada nos degraus familiares do Teatro Municipal. Não havia conseguido dormir no albergue, onde passara a noite. Sua mente fervilhava com memórias, dúvidas e uma tímida esperança, que tentava conter temendo decepções. Às 9h30, precisamente, um carro preto estacionou em frente ao teatro. Beatriz desceu, impecável em seu terno cinza, e sorriu ao ver que Luísa já a esperava. Bom dia, senhora Mendonça. Vejo que é pontual. Luísa ajeitou sua sacola desbotada e respondeu com dignidade. No teatro, chegar na hora é chegar atrasado. Sempre fui de chegar antes. O primeiro destino foi um flat nos Jardins, área nobre de São Paulo, que Ricardo mantinha para hóspedes importantes. No caminho, Beatriz explicou que o apartamento estaria à disposição de Luísa enquanto durasse o processo de seleção, eventualmente durante toda a temporada, caso fosse escolhida. O Sr. Vasconcelos pediu para providenciar roupas também, continuou Beatriz, consultando seu tablet. Uma personal stylist estará nos encontrando em 1 hora. Depois temos almoço e à tarde sua primeira visita aos ensaios para conhecer o diretor e o resto do elenco potencial. A velocidade com que sua vida estava mudando deixou Luísa tonta. Há menos de 24 horas contava moedas para comprar um sanduíche. Agora estava em um carro luxuoso a caminho de um flat nos Jardins, com uma agenda cheia pela frente. O apartamento era elegante sem ser ostensivo. 2 quartos, sala ampla com vista para o Parque Ibirapuera,
cozinha equipada e um banheiro com banheira. Luísa ficou parada na entrada, absorvendo a realidade de ter um teto seguro sobre a cabeça novamente. Sinta-se à vontade, disse Beatriz, colocando as chaves sobre uma mesa de centro. A comida na geladeira, roupas básicas no closet e produtos de higiene no banheiro. A personal stylist chegará às 11 horas. Estarei de volta às 13 horas para levá-la ao almoço com o Sr. Vasconcelos. Quando Beatriz saiu, Luísa caminhou lentamente pelo apartamento, tocando os móveis como se pudessem desaparecer a qualquer momento. Entrou no banheiro e ficou olhando para a banheira como se fosse um objeto alienígena. Quanto tempo fazia desde seu último banho quente e demorado? Anos, talvez. Encheu a banheira, despiu-se e observou seu reflexo no espelho. Seu corpo havia mudado, mais magro em alguns lugares, marcado pelo tempo em outros, mas ainda era seu corpo, o instrumento que tantas vezes havia usado para dar vida a personagens diversos. Com cuidado entrou na água quente e permitiu-se chorar pela primeira vez desde que Ricardo Vasconcelos havia reentrado em sua vida. Às 11 horas em ponto, a campainha tocou. A personal stylist Marina era uma mulher de meia idade com olhos gentis que tratou Luísa com respeito profissional, sem pena ou julgamento. Trouxe diversas opções de roupas em tamanhos variados, além de produtos para cabelo e maquiagem. Senhor, Vasconcelos disse que o estilo deve ser elegante, mas confortável. Nada muito extravagante, explicou Marina, enquanto Luísa experimentava um conjunto de calça e blazer azul marinho. Você tem uma estrutura óssea incrível. Deve ter sido uma mulher deslumbrante quando jovem. Ainda sou a mesma mulher, respondeu Luísa com um sorriso calmo. Apenas com algumas histórias a mais para contar. Ao final da sessão, Luísa tinha um guarda-roupa básico e adequado, 3 conjuntos formais, algumas roupas casuais, um vestido para ocasiões especiais e calçados confortáveis. Marina também ajudou com seu cabelo, cortando as pontas danificadas e ensinando-a a usar os produtos adequados para revitalizar os cachos naturais que Luísa havia abandonado durante anos de negligência forçada. Quando Beatriz retornou para buscá-la, parou na porta, genuinamente impressionada com a transformação. Não era apenas a roupa nova ou o cabelo arrumado. Havia uma mudança sutil na postura de Luísa, uma centelha nos olhos que não estava lá no dia anterior. O almoço aconteceu em um restaurante discreto no centro antigo, próximo ao teatro. Ricardo já estava lá quando chegaram, conversando animadamente com um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos brancos e óculos de armação grossa. Luísa, Ricardo levantou-se para recebê-la. Você está maravilhosa. Deixe-me apresentá-la ao Marcos Guimarães, nosso diretor para A Gaivota. Marcos levantou-se e apertou a mão de Luísa com entusiasmo. É uma honra conhecê-la pessoalmente, senhora Mendonça. Assisti sua Hedda Gabler em 2005. Inesquecível. O almoço transcorreu em uma atmosfera agradável, com a conversa fluindo, naturalmente entre discussões sobre a peça, interpretações anteriores de Chekhov e anedotas do mundo teatral. Luísa, inicialmente reticente, logo se viu participando ativamente, seu conhecimento e paixão pelo teatro emergindo como se nunca tivessem sido reprimidos. Marcos explicou sua visão para a adaptação. Estou transferindo a ação para uma fazenda no interior de São Paulo nos anos 1990. A essência permanece, os conflitos geracionais, a tensão entre tradição e inovação na arte, o amor não correspondido, mas quero que ressoe com o público brasileiro contemporâneo. Interessante, comentou Luísa, pensativa. Arcadina seria então uma atriz da TV brasileira em declínio, talvez uma ex-estrela de novelas. Exatamente. Marcos bateu na mesa entusiasmado. Veja, Ricardo, ela entende perfeitamente. Ricardo observava a interação com um sorriso satisfeito, como se assistisse à confirmação de uma intuição. Disse que ela seria perfeita. Após o almoço, dirigiram-se ao teatro para a primeira leitura informal. Luísa sentiu o estômago contrair ao subir as escadas, não mais como pedinte, mas como convidada.
Vários rostos jovens se viraram quando ela entrou na sala de ensaio, alguns curiosos, outros claramente confusos com sua presença. "Pessoal, atenção!" chamou Marcos, colocando a mão no ombro de Luísa. "Tenho o prazer de apresentar Luísa Mendonça, que está se juntando a nós para ler o papel de Irina." Um murmúrio percorreu a sala. Alguns dos atores mais velhos a reconheceram imediatamente, aproximando-se para cumprimentá-la com reverência. Os mais jovens pareciam perdidos, consultando discretamente seus celulares para descobrir quem era aquela mulher. Entre as jovens atrizes, uma em particular chamou a atenção de Luísa. Morena, olhos expressivos, com uma postura que combinava confiança e vulnerabilidade. Algo nela parecia estranhamente familiar. A jovem se aproximou estendendo a mão. "É um prazer imenso, senhora Mendonça. Sou Carolina Duarte. Estou lendo para o papel de Nina." Luísa sentiu o mundo parar por um instante. "Carol? A pequena Carol de Petrópolis?" O rosto da jovem se iluminou. "Você se lembra de mim? Eu tinha certeza que não lembraria. Faz tanto tempo. Como poderia esquecer? Você era a filha da Marisa, minha vizinha. Sempre me seguia pela casa pedindo para contar histórias." Luísa sorriu emocionada. "Você não pode ter mais que 25, completou Carol rindo. "Eu tinha apenas 8 quando você saiu de Petrópolis. Mas você foi minha inspiração para seguir carreira artística. Sempre contava para todo mundo que conheci a grande Luísa Mendonça." A coincidência era quase inacreditável. A filha de sua antiga vizinha, a menina que costumava assistir fascinada aos ensaios de Luísa na varanda de casa, agora era uma atriz adulta prestes a contracenar com ela. O mundo do teatro, sempre tão vasto e ao mesmo tempo tão pequeno. Leitura começou, com os atores sentados em círculo. Inicialmente Luísa sentia-se enferrujada, sua voz hesitante ao ler as primeiras falas de Arkadina. Mas aos poucos algo familiar começou a despertar dentro dela. As palavras no papel ganharam vida, sua respiração encontrou o ritmo certo e sua voz recuperou parte da potência e expressividade que a haviam tornado famosa. O momento mais intenso veio durante uma cena entre Arkadina e Nina, personagem de Carol. As duas mulheres, a atriz experiente temendo o fim de sua carreira e a jovem sonhadora ansiando por um lugar ao sol, criaram uma tensão palpável apenas com a leitura. Quando terminaram, havia um silêncio absoluto na sala. "Isso", disse Marcos finalmente com a voz embargada, "foi extraordinário." Ricardo, observando do fundo da sala, apenas sorriu. Não precisava dizer nada. Seu olhar de aprovação dizia tudo. Após a leitura, enquanto os atores se dispersavam, Carol puxou Luísa para um canto. "Preciso te contar algo. Não foi coincidência eu estar aqui hoje." Luísa franziu o senho, confusa. "Eu te vi, Luísa, sentada nos degraus do teatro, vários dias. Reconheci você imediatamente, mas não tive coragem de me aproximar. Não sabia o que dizer." Carol hesitou, mordendo o lábio. "Quando soube que Ricardo Vasconcelos havia comprado o teatro e estava procurando elenco para uma nova produção, enviei meu portfólio como sempre faço. Na entrevista com ele, mencionei que te conhecia, que você havia sido minha inspiração." "Você contou a ele sobre minha situação?" perguntou Luísa, sentindo uma pontada de vergonha. "Não exatamente. Apenas disse que havia perdido contato com você e que seria um sonho poder trabalhar ao seu lado algum dia." Carol segurou as mãos de Luísa. "Acredito que ele já tinha te notado por conta própria. Só dei um pequeno empurrão para o destino." Luísa não sabia como se sentir. Parte dela queria ressentir-se da interferência, mas outra parte, maior e mais sensata, reconhecia o gesto pelo que era. Um ato de amor e admiração de alguém que nunca a esquecera. "Obrigada", disse finalmente, apertando as mãos de Carol. "Acho que todos precisamos de um anjo guardião de vez em quando." No caminho de volta ao flat, Luísa observava pela janela do carro a cidade que havia sido tanto palco de seus sucessos quanto testemunha de sua queda. São Paulo, imensa e contraditória, onde milhares de histórias como a dela aconteciam diariamente. Pessoas subindo e descendo na escala social,
sonhos sendo realizados e destruídos, segundas chances surgindo quando menos se esperava. O Sr. Vasconcelos pediu para informá-la que a decisão sobre o elenco será anunciada na sexta-feira, disse Beatriz, interrompendo seus pensamentos. Mas entre nós posso dizer que nunca o vi tão entusiasmado com uma atriz antes. Luísa assentiu, grata, mas cautelosa. Tinha vivido o suficiente para saber que, no teatro como na vida, nada estava garantido até que as cortinas se abrissem. Ainda assim, pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com a possibilidade de um novo ato em sua história, um que não fosse definido pela queda, mas pela ressurreição. Naquela noite, deitada na cama confortável do flat, Luísa releu o texto de A Gaivota até adormecer. Em seus sonhos, ela voava sobre São Paulo, não como a gaivota abatida da peça de Tchekhov, mas como uma ave renascida, suas asas estendidas contra o céu infinito de possibilidades. Os dias que se seguiram passaram em um turbilhão para Luísa. Na sexta-feira, como previsto, Marcos Guimarães anunciou oficialmente o elenco de A Gaivota, e para a alegria contida de Luísa, ela foi confirmada como Irina Arkadina. Carolina também conquistou o papel de Nina, e a química entre as duas durante as leituras foi determinante para a decisão. O anúncio foi feito durante um brunch no restaurante do Teatro Municipal, com a presença de todo o elenco, equipe técnica e alguns jornalistas selecionados. Ricardo Vasconcelos, em um discurso breve mas impactante, falou sobre renovação, oportunidades e a importância de valorizar talentos brasileiros de todas as gerações. Acredito que o teatro tem o poder de transformar vidas, disse ele, seu olhar encontrando o de Luísa por um momento, tanto para aqueles que assistem quanto para aqueles que dedicam suas vidas a esta arte. A primeira semana de ensaios foi um teste de resistência física e emocional para Luísa. Seus músculos, desacostumados à rotina rigorosa, protestavam. Sua memória, antes impecável para decorar textos, agora exigia mais esforço e concentração. Mas havia também uma alegria indescritível em estar de volta àquele universo. As piadas de bastidores, o ritual de aquecimento vocal, a cumplicidade que nascia entre o elenco. "Você está se adaptando bem?" perguntou Ricardo em uma tarde, encontrando Luísa sozinha no palco após um ensaio particularmente exaustivo. Ela estava sentada na beirada do palco, massageando os pés doloridos, mas se endireitou ao vê-lo. "Estou. É como andar de bicicleta. Nunca se esquece completamente, mas os músculos demoram para lembrar." Ricardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Marcos está impressionado. Disse que sua Arkadina tem camadas que ele nem imaginava no texto. "Arkadina e eu temos muito em comum", respondeu Luísa com um sorriso melancólico. "Ambas conhecemos a glória e o esquecimento. Ambas lutamos contra o tempo em uma profissão que idolatra a juventude. A diferença é que você está tendo uma segunda chance", observou Ricardo, seu tom suavizando. "Arkadina apenas se agarra desesperadamente ao que resta de sua fama." Luísa o encarou curiosa. "Por que está fazendo isso, Ricardo? Por que me dar esta chance? Ainda não entendi completamente." Ricardo ficou em silêncio por um momento, seu olhar percorrendo o teatro vazio, as fileiras de cadeiras que, em breve, estariam ocupadas por espectadores. "Talvez porque eu também esteja buscando uma segunda chance, de certa forma." "Como assim?" "Abandonei a arte pela segurança financeira. Passei décadas construindo um império corporativo. Conquistei tudo, o que o dinheiro pode comprar. Mas perdi a conexão com o que realmente importava para mim." Ele fez uma pausa escolhendo as palavras. "Comprar este teatro, produzir esta peça, são tentativas de resgatar aquele jovem idealista que fui um dia." A confissão, inesperada e sincera, criou um novo laço entre eles. Não era apenas a história de uma atriz caída em desgraça, sendo resgatada por um mecenas generoso. Era o encontro de duas almas buscando redenção, cada uma à sua maneira. Enquanto os ensaios avançavam, Luísa e Carolina desenvolveram uma relação que transcendia a parceria cênica. Carol, com seu entusiasmo juvenil e admiração genuína, trouxe uma nova energia para a vida de Luísa. Em troca, a veterana compartilhava sua experiência,
Não apenas sobre técnicas de atuação, mas sobre a vida nos bastidores, os sacrifícios da profissão e como manter a integridade artística em um meio muitas vezes cruel. Como você lidou com as críticas negativas? Perguntou Carol uma noite, enquanto tomavam café após um ensaio. Tenho pavor de ler resenhas ruins. Luísa sorriu, relembrando seus próprios medos. No início, cada palavra negativa era como uma facada. Eu chorava por dias, questionava meu talento, minha escolha de carreira. Com o tempo, aprendi a filtrar, a absorver o que poderia me fazer crescer e ignorar o que era apenas malícia ou incompreensão. E a última cortina deve ter sido devastador. A menção à peça que marcara o início de seu declínio fez Luísa enrijecer momentaneamente. Foi. Não apenas pelas críticas, mas porque era um projeto pessoal, algo em que coloquei minha alma. A rejeição pareceu íntima demais. Carol hesitou antes de fazer a próxima pergunta. É verdade que você escreveu aquela peça baseada em uma experiência pessoal? Ouvi rumores de que era autobiográfica. Parcialmente, admitiu Luísa após um momento. Era sobre uma atriz que descobria que seu mentor e amante estava manipulando sua carreira, usando-a para seus próprios fins artísticos. Ela fez uma pausa, os olhos distantes. Eu tinha 27 anos quando me envolvi com Alexandre Motta, um diretor consagrado, 30 anos mais velho. Ele moldou minha carreira, me deu papéis importantes, me ensinou muito, mas também me controlava. Decidia quais projetos eu deveria aceitar ou recusar. E você rompeu com ele. Sim, quando percebi que estava me tornando apenas uma extensão de suas ambições artísticas. A última cortina foi minha declaração de independência. Infelizmente, Alexandre tinha muitos amigos influentes na crítica e no meio teatral. A revelação pairou entre elas, adicionando uma nova dimensão à história de Luísa. Não era apenas o acaso ou a idade que haviam derrubado sua carreira, mas também as complexas dinâmicas de poder que frequentemente governavam o mundo artístico. Nem tudo, porém, eram momentos de conexão e companheirismo nos ensaios. Júlia Santos, a atriz de 38 anos escalada para interpretar Masha, observava a crescente proximidade entre Luísa e Ricardo com evidente desconforto. Júlia, que já havia trabalhado em outras produções financiadas por Vasconcelos, nutria ambições que iam além do palco. Era voz corrente nos bastidores que ela vinha tentando estabelecer uma relação mais íntima com o empresário há algum tempo. Impressionante como algumas pessoas conseguem papéis, não é mesmo? Comentou Júlia com falsa casualidade durante um intervalo, quando estava próxima o suficiente para Luísa ouvir. O talento nem sempre é o fator decisivo neste meio. Luísa, que já enfrentara tipos assim ao longo de sua carreira, apenas sorriu educadamente. De fato, às vezes a persistência e a autenticidade contam mais do que tentativas de manipulação. O comentário certeiro fez Júlia corar e se afastar, mas o clima de tensão estava estabelecido. Nos dias seguintes, pequenos acidentes começaram a acontecer. O texto de Luísa desaparecendo momentos antes de um ensaio, seu figurino sendo acidentalmente manchado, comentários sussurrados que minavam sutilmente sua confiança. Carolina percebeu o que estava acontecendo e se tornou uma aliada ferrenha, sempre atenta para neutralizar as pequenas sabotagens. Não entendo por que ela está fazendo isso, confessou Carol. Vocês nem estão competindo pelo mesmo papel. Não é sobre o papel, explicou Luísa com a sabedoria de quem já vira muitos dramas nos bastidores. É sobre atenção, sobre poder. Júlia provavelmente se vê em mim daqui a alguns anos e isso a aterroriza. A situação atingiu um ponto crítico durante o ensaio de uma cena particularmente emotiva entre Arkadina e seu filho Constantin, interpretado por Pedro Henrique, um jovem ator promissor. A cena exigia que Luísa alternasse rapidamente entre vulnerabilidade e manipulação, mostrando o amor genuíno de uma mãe que, no entanto, não consegue deixar de competir com o próprio filho. Luísa estava imersa no personagem, sua voz, carregada de emoção, quando escorregou em uma poça de líquido inexplicavelmente derramado no palco. A queda foi feia, resultando em um tornozelo torcido
e um momento de humilhação diante de todo o elenco. Alguém deixou água no palco? Perguntou Marcos, irritado, enquanto Pedro e Carol ajudavam Luísa a se levantar. Não era água, murmurou. Luísa, sentindo o cheiro adocicado. Era óleo de amêndoas. Seus olhos encontraram os de Júlia, que desviou o olhar rapidamente, fingindo preocupação. O incidente foi o suficiente para Ricardo, que assistia ao ensaio, intervir. Beatriz, por favor, leve a senhora Mendonça para atendimento médico imediato, ordenou ele, sua voz calma contrastando com a fúria contida em seus olhos. Marcos, gostaria de falar com você e com o elenco em particular. Enquanto era levada para fora, Luísa conseguiu ouvir o início do discurso de Ricardo, palavras firmes sobre profissionalismo, respeito e as consequências de comportamentos antiéticos em sua produção. Não conseguiu ouvir o resto, mas o silêncio absoluto que se seguiu dizia tudo. O médico diagnosticou uma entorse leve, recomendando repouso por alguns dias. Luísa foi levada de volta ao flat, onde Ricardo a visitou pessoalmente naquela noite, trazendo flores e notícias. Júlia não faz mais parte do elenco, anunciou ele sentando-se na poltrona próxima ao sofá onde Luísa repousava com o pé elevado. Marcos já está em contato com outra atriz para assumir o papel de Masha. Não precisava ter ido tão longe, protestou Luísa, embora secretamente aliviada. No teatro, esse tipo de rivalidade é quase... Não, interrompeu Ricardo, seu tom não admitindo contestação. Não vou tolerar esse comportamento em minha produção. Além disso, não foi o primeiro incidente, apenas o mais grave. Beatriz já havia me alertado sobre outras situações. A firmeza com que ele defendia não apenas a produção, mas ela, pessoalmente, tocou Luísa profundamente. Era um tipo de proteção que ela não experimentava havia muito tempo, desde seus primeiros anos de carreira, quando ainda era protegida por mentores e diretores que acreditavam em seu potencial. Obrigada, disse simplesmente, segurando a mão dele em um impulso. Ricardo olhou para suas mãos unidas com uma expressão que Luísa não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão, certamente, mas também algo mais complexo, mais pessoal. Descanse, ele disse finalmente, levantando-se. Voltaremos aos ensaios quando você estiver recuperada. A estreia ainda está a 3 semanas de distância. Temos tempo. Após sua saída, Luísa ficou olhando para as flores que ele trouxera. Orquídeas brancas, elegantes e delicadas. Não eram as rosas exuberantes que um admirador comum escolheria, mas algo mais sutil, mais sofisticado, como se ele a conhecesse melhor do que deveria ser possível após tão pouco tempo. Nos dias de recuperação forçada, Luísa dedicou-se a aprofundar sua compreensão de Arkadina, lendo e relendo o texto, explorando as camadas de vaidade, medo e amor que compunham a personagem. Carolina a visitava diariamente, trazendo atualizações dos ensaios e ajudando-a a praticar suas falas. Foi durante uma dessas visitas que Carol mencionou algo intrigante. Sabia que Ricardo vem assistindo a vídeos de suas antigas apresentações? Beatriz comentou que ele tem uma coleção de gravações de peças brasileiras, incluindo várias em que você atuou. A informação deixou Luísa inquieta. Por que Ricardo estaria tão interessado em seu trabalho passado? Era apenas admiração artística ou havia algo mais profundo, alguma conexão que ela ainda não conseguia enxergar? A resposta começou a se delinear quando, na véspera de seu retorno aos ensaios, Luísa recebeu uma visita inesperada. Fernando Andrade, o crítico teatral mais respeitado e temido de São Paulo, bateu à sua porta no final da tarde. Perdoe a intromissão, disse ele, quando Luísa o recebeu com evidente surpresa. Ricardo Vasconcelos sugeriu que eu conversasse com você antes de assistir aos ensaios amanhã. Fernando, com seus 70 anos e meio século de experiência crítica, era uma lenda viva do teatro brasileiro. Seu apoio podia fazer uma carreira, assim como sua desaprovação podia destruí-la. Havia sido um dos poucos a defender a última cortina, quando a maioria dos críticos a atacou impiedosamente. É um prazer revê-lo, Fernando, disse Luísa, genuinamente emocionada. Mas confesso que estou surpresa. Não é comum um crítico fazer visitas particulares antes de uma produção. Não é uma visita profissional, Luísa.
É pessoal. Fernando ajustou os óculos de armação grossa, seu olhar penetrante, avaliando as mudanças que os anos haviam impresso no rosto dela. Vim porque acredito que você precisa saber algo antes de prosseguir com esta produção. Algo sobre Ricardo Vasconcelos. O tom solene com que ele pronunciou aquelas palavras fez o coração de Luísa acelerar. O que poderia ser tão importante? Ricardo não comprou o Teatro Municipal apenas por amor à arte ou para reconectar-se com seus sonhos, abandonados. Fernando fez uma pausa, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. Ele o comprou por sua causa, Luísa. Vem planejando isso há anos. A revelação pairou no ar como um eco impossível, reverberando nas paredes do apartamento e na mente aturdida de Luísa. Se era verdade o que Fernando dizia, tudo, o encontro aparentemente casual, a oferta do papel, a segunda chance, não era obra do acaso ou da generosidade desinteressada, mas parte de um plano meticulosamente orquestrado. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar, sua voz pouco mais que um sussurro. Por que ele faria isso? Fernando Andrade ajeitou-se na poltrona, o peso de décadas de histórias teatrais em seus ombros cansados. Isso, minha cara, é algo que apenas Ricardo pode responder completamente. Mas posso lhe dizer que ele tem acompanhado sua carreira desde o início, muito antes de você sequer notar sua existência. Luísa encarou Fernando Andrade, tentando processar a informação que acabara de receber. A sala pareceu girar ao seu redor, e ela precisou se apoiar no braço do sofá para manter-se centrada. Isso não faz sentido, murmurou finalmente. Ricardo e eu nunca nos conhecemos antes daquele dia na escadaria do teatro. Fernando sorriu, com gentileza. Vocês se conheceram sim, embora você provavelmente não se lembre. Foi há muito tempo, quando você ainda estava começando. Ele tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelado e o entregou a Luísa. Dentro havia uma fotografia antiga, levemente desbotada. Nela, um grupo de jovens estudantes posava em frente a um pequeno teatro universitário. Luísa reconheceu a si mesma imediatamente. Tinha não mais que 19 anos, cabelos mais longos, sorriso radiante, o braço entrelaçado com o de uma colega. E ao fundo do grupo, quase imperceptível, um rapaz de cabelos escuros e olhar intenso. Este é Ricardo? Perguntou, apontando para a figura. Fernando assentiu. Festival Universitário de Teatro, 1997. Você era a estrela ascendente da Academia de Artes Cênicas, ele um estudante de direção da Faculdade de Comunicação. Sua interpretação de Ofélia ganhou todos os prêmios daquele ano. Luísa examinou a foto mais de perto, memórias nebulosas começando a emergir. Lembro-me do festival, claro, mas não dele especificamente. Havia tantas pessoas. Ricardo era tímido naquela época, completamente diferente do homem confiante que é hoje. Ele dirigiu uma adaptação experimental de Esperando Godot, que não foi bem recebida. A crítica foi dura, especialmente a minha. Fernando ajustou. Os óculos, uma sombra de arrependimento cruzando seu rosto. Talvez tenha sido precipitado no meu julgamento. O trabalho era imaturo, mas havia faíscas de genialidade. Está me dizendo que Ricardo abandonou sua carreira artística por causa de uma crítica negativa? Não apenas isso. Seu pai estava doente, os negócios da família precisavam de atenção e a crítica foi apenas o empurrão final. Mas o importante é que antes de desistir do teatro, ele te viu atuar. E aquela noite mudou algo nele. Luísa deixou a foto sobre a mesa, tentando reconciliar aquela revelação com o homem que conhecera nas últimas semanas. Ele nunca mencionou isso. Ricardo Vasconcelos é um homem reservado quando se trata de assuntos pessoais, explicou Fernando. Mas acompanhou sua carreira silenciosamente durante anos. Quando você estava no auge, ele frequentemente aparecia nas primeiras filas, discreto, apenas mais um rosto na multidão. Ele coleciona programas de todas as suas produções, críticas, entrevistas em revistas. A ideia de ter sido observada por tanto tempo, sem nunca perceber, provocou em Luísa uma sensação estranha, uma mistura de desconforto
e, surpreendentemente, uma espécie de calor reconfortante. Por que está me contando isso agora, Fernando? O crítico suspirou profundamente. Porque acredito que você merece saber a verdade antes que essa produção avance mais. E por quê? Ele hesitou. Porque eu também tive minha parcela de culpa no que aconteceu com você após a última cortina. Luísa enrijeceu. Como assim? Alexandre Mota era meu amigo de longa data. Quando você rompeu com ele e expôs, mesmo que indiretamente, a natureza manipuladora de vossa relação naquela peça, ele ficou furioso. Pediu a vários de nós, críticos influentes, que fôssemos impiedosos. Você escreveu a única crítica positiva, lembrou Luísa, a voz subitamente áspera com a lembrança da traição coletiva que sofrera. Sim, porque me recusei a participar daquela vingança mesquinha, mas não fiz o suficiente. Deveria ter denunciado o que estava acontecendo, deveria ter defendido você mais enfaticamente. Fernando balançou a cabeça. O mundo teatral pode ser cruel, Luísa. Talentos são destruídos por vaidades e jogos de poder todos os dias. E Ricardo sabia. Disso, sobre Alexandre e a campanha contra mim? Ele suspeitava. Na época, já era um empresário bem-sucedido, mas mantinha contatos no meio artístico. Quando você desapareceu dos palcos, ele tentou descobrir o que havia acontecido. Foi quando soube sobre sua doença, os problemas financeiros e, eventualmente, sua situação nas ruas. Luísa se levantou abruptamente, ignorando a dor no tornozelo. Precisava de movimento, de ar. Caminhou até a janela e observou a cidade lá fora, as luzes começando a se acender no início da noite. Então, tudo isso, o papel, o apartamento, a segunda chance, é o quê? Caridade? Obsessão? Algum tipo de fantasia em que ele se vê como meu salvador? Sua voz tremia de indignação. Fernando se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Não sei como definir as motivações de Ricardo, talvez nem ele mesmo saiba com clareza, mas o que posso dizer com certeza é que ele nunca interferiu na escolha artística. Marcos Guimarães é um diretor íntegro que não escalaria você se não acreditasse genuinamente em seu talento. Luísa fechou os olhos, tentando organizar o turbilhão de emoções que a invadia. Raiva, confusão, gratidão, desconfiança. Tudo se misturava em um caldo tóxico que ameaçava contaminar o que até aquele momento parecia um milagre em sua vida. O que devo fazer agora? Perguntou, mais para si mesma do que para Fernando. Isso só você pode decidir, respondeu ele suavemente. Mas se me permite um conselho, não deixe que a verdade sobre como esta oportunidade surgiu ofusque o fato de que você a merece. Vi você ensaiar, Luísa, sua Arcadina. É magistral. O público merece vê-la. Você merece ser vista. Após a partida de Fernando, Luísa passou a noite em claro, revivendo cada interação com Ricardo sob uma nova luz. Os pequenos gestos de atenção, o conhecimento detalhado sobre sua carreira, a escolha precisa das orquídeas, tudo ganhava um significado diferente. Na manhã seguinte, ela voltou aos ensaios, determinada a confrontar Ricardo na primeira oportunidade. O tornozelo ainda doía levemente, mas nada que comprometesse sua atuação. O elenco a recebeu com alegria genuína, especialmente Carolina, que havia assumido o papel de protetora na ausência de Luísa. "Estamos tão felizes que você voltou", exclamou Carol abraçando-a. "E não se preocupe com Júlia. Antônia está fazendo um trabalho maravilhoso como Masha." Luísa sorriu, tentando manter a normalidade. "Mal posso esperar para ver." "E Ricardo, ele virá hoje?" "Provavelmente à tarde. Está em reuniões pela manhã." O ensaio transcorreu com intensidade. A ausência forçada pareceu ter feito bem a Luísa. Ela voltou com uma clareza renovada sobre Arcadina, tornando a personagem ainda mais complexa e humana. Marcos estava exultante, fazendo apenas pequenos ajustes aqui e ali. "É isso", exclamou ele após uma cena particularmente emocionante entre Arcadina e Constantin. "É exatamente isso que estive procurando desde o início. A vulnerabilidade por trás da máscara de confiança." "Perfeito, Luísa." Durante o intervalo para almoço, Luísa encontrou Beatriz no corredor dos camarins.
A assistente de Ricardo parecia tensa, como se carregasse um peso. Beatriz, chamou Luísa. Preciso falar com Ricardo hoje. É importante. Beatriz hesitou, mordendo o lábio inferior. Ele pediu para lhe entregar isso, disse finalmente, estendendo um envelope. Disse que você provavelmente teria perguntas depois da visita do Sr. Andrade. O envelope continha apenas um cartão com um endereço no bairro do Pacaembu e 1 hora, 20 horas. No verso, escrito à mão com caligrafia elegante, algumas verdades precisam ser ditas pessoalmente. RV. O restante do dia de ensaio passou como um borrão para Luísa. Ela executou suas cenas mecanicamente, sua mente focada na confrontação que viria. Às 19h30, um carro da produção a esperava na porta do teatro para levá-la ao endereço indicado. Era uma casa antiga, no estilo dos casarões que faziam a glória do Pacaembu nas décadas passadas. A arquitetura era clássica, com elementos art déco preservados com cuidado. Um mordomo atendeu a porta e conduziu Luísa por um hall de entrada elegante até uma sala de estar ampla e aconchegante. Ricardo estava de pé junto a uma lareira, contemplando o fogo. Vestia roupas mais casuais do que o habitual, calça de linho e camisa branca com as mangas dobradas. Parecia mais jovem assim, mais próximo daquele estudante da fotografia. Obrigado por vir, disse ele, virando-se para recebê-la. Imagino que Fernando tenha lhe contado algumas coisas. O suficiente para eu me sentir manipulada, respondeu Luísa, decidindo ir direto ao ponto. Por que não me disse que já nos conhecíamos? Por que toda essa encenação? Ricardo, indicou o sofá, convidando-a a sentar-se. Não foi uma encenação, Luísa. E tecnicamente não nos conhecíamos. Eu te conheci, mas você nunca realmente me conheceu. Isso não responde minha pergunta. Ele suspirou, servindo 2 taças de vinho antes de sentar-se na poltrona oposta. Quando te vi nos degraus do teatro naquele dia, não foi planejado. Eu sabia que você estava em situação difícil, sabia que frequentava aquela área, mas nosso encontro foi genuinamente coincidência. Mas você comprou o teatro por minha causa? É isso que Fernando insinuou. Não exatamente. Ricardo tomou um gole de vinho, organizando seus pensamentos. Comprei o teatro porque sempre foi meu sonho retornar ao mundo artístico, mas escolhi aquele teatro específico porque sabia que era importante para você. E sim, tinha a esperança de que nossos caminhos se cruzassem eventualmente. Por quê? O que sou eu para você, Ricardo? Uma paixão platônica de juventude? Um projeto de caridade? Uma obsessão? A pergunta direta pareceu atingi-lo com força. Ricardo colocou a taça sobre a mesa e inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Você é a razão pela qual ainda acredito na arte, Luísa. Naquela noite em 1997, eu estava prestes a abandonar tudo. A crítica de Fernando ao meu trabalho me destruiu. Eu estava convencido de que não tinha talento, que estava me enganando. E então vi você como Ofélia. Sua voz embargou com a lembrança. Foi transcendental. Pela primeira vez entendi o verdadeiro poder do teatro. Sua capacidade de transmitir verdade emocional, de conectar seres humanos em um nível profundo. Luísa ouvia em silêncio, desarmada pela sinceridade palpável em suas palavras. Quando voltei para os negócios da família, levei essa lembrança comigo. Nos momentos mais sombrios, quando o mundo corporativo parecia sugar minha alma, eu assistia suas performances. Você se tornou um símbolo para mim, do caminho não seguido, da pureza artística que abandonei. Isso não é saudável, Ricardo, observou Luísa suavemente. Idealizar alguém dessa forma. Eu sei, admitiu ele com um sorriso triste. Com o tempo, deixou de ser sobre você pessoalmente e tornou-se algo maior. Uma reconexão com a arte, com a autenticidade. Quando soube de sua situação, senti que o universo estava me dando uma chance de retribuir, de fechar um círculo. Ricardo levantou-se e caminhou até uma estante de onde retirou uma pasta antiga. Mas há algo mais que você precisa saber,
algo que nem Fernando conhece. Ele entregou a pasta a Luísa. Dentro havia recortes de jornais, documentos, fotografias, todos relacionados à última cortina e aos eventos que se seguiram. O que é isso? Evidências. Alexandre Mota não apenas orquestrou uma campanha contra você nos meios de comunicação. Ele ativamente sabotou suas oportunidades subsequentes. Ricardo apontou para um documento específico. Este é um e-mail dele para o diretor da Companhia Nacional, alertando sobre seus supostos problemas de comportamento quando você estava sendo considerada para um papel importante após sua recuperação. Luísa folheava os documentos com crescente horror. Cartas, e-mails, registros de conversas, todos mostrando como Alexandre havia sistematicamente destruído suas chances profissionais, espalhando rumores, interferindo em contratações, manipulando antigos aliados contra ela. Como conseguiu isso tudo? Tenho recursos e contatos. Quando percebi o que estava acontecendo, comecei a investigar. Infelizmente, quando finalmente reuni todas as evidências, você já havia desaparecido do circuito teatral. Tentei encontrá-la, mas... Ele fez um gesto de impotência. Você não estava em lugar nenhum. E por que não me mostrou isso antes? Por que esperar até agora? Ricardo voltou a sentar-se, o rosto marcado por uma seriedade profunda. Porque queria que você retornasse aos palcos por seu próprio mérito, não movida por ressentimento ou sede de vingança. Queria que sua volta fosse sobre arte, não sobre Alexandre. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções, contraditórias. Luísa sentia-se traída novamente, não apenas por Alexandre, cuja maldade já conhecia, mas pelo sistema que permitiu que isso acontecesse, pelos amigos que acreditaram nas mentiras, pela injustiça de tudo. O que pretende fazer com essas informações? Perguntou finalmente. O que você quiser, respondeu Ricardo simplesmente. Podemos torná-las públicas, buscar alguma forma de justiça, ou podemos deixar o passado para trás e focar no futuro. A decisão é sua. Luísa fechou a pasta e a colocou de lado. Seu corpo tremia levemente, não de raiva, mas de uma estranha sensação de libertação. Durante anos, acreditara que seu fracasso fora resultado de suas próprias falhas. Talento insuficiente, escolhas erradas, má sorte. Saber que havia sido deliberadamente sabotada era doloroso, mas também libertador. O que aconteceu com ele? Com Alexandre? Ainda dirige, embora com menos prestígio que antes. A nova geração o considera ultrapassado, convencional demais. Ricardo hesitou antes de acrescentar. Ele será convidado para a estreia de A Gaivota, a menos que você prefira que não seja. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Luísa. Não, eu quero que ele venha. Quero que me veja no palco novamente, em toda a minha glória. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. E quanto a mim, Luísa, o que decidiu? Ainda quer continuar na produção, sabendo de tudo isso? Ela o estudou por um longo momento. O homem à sua frente não era um salvador perfeito nem um manipulador sinistro. Era apenas humano, complexo, imperfeito, movido por uma mistura de motivos nobres e egoístas como todos. Vou ficar, decidiu finalmente. Não por você, nem por vingança contra Alexandre. Vou ficar por mim mesma e pelo público que merece ver esta peça. Um alívio visível percorreu o rosto de Ricardo. Fico feliz. Seria uma perda irreparável para o teatro brasileiro se você desistisse agora. Mas precisamos estabelecer alguns limites, Ricardo. Nada de surpresas, nada de segredos daqui para frente. E quero que fique claro que minha gratidão não implica em nenhum tipo de obrigação pessoal. Absolutamente, concordou ele prontamente. Nunca foi essa minha intenção. Enquanto Luísa deixava a casa do Pacaembu naquela noite, sentia-se estranhamente leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. A verdade, por mais complicada que fosse, era preferível à incerteza que a atormentara. No carro a caminho do flat, ela repassou mentalmente os eventos dos últimos dias, as revelações, as novas perspectivas. Uma frase de A Gaivota veio à sua mente.
uma fala de Arkadina que agora ressoava com significado renovado. Eu sou como uma gaivota. Não, isso não está certo, sou uma atriz. Sim, pensou Luísa. Acima de tudo, além das traições e redenções, dos amores e ódios, ela era uma atriz. E estava prestes a dar a performance de sua vida. As 2 semanas que precederam a estreia de A Gaivota foram intensas como um furacão. Após a conversa reveladora com Ricardo, Luísa mergulhou no trabalho com uma determinação renovada. Cada ensaio se tornou uma oportunidade de aperfeiçoamento. Cada cena, uma chance de aprofundar sua compreensão de Arkadina e, por extensão, de si mesma. A dinâmica entre Luísa e Ricardo havia mudado. Não havia mais olhares furtivos ou conversas carregadas de subentendidos. Em vez disso, estabeleceu-se uma parceria profissional baseada em respeito mútuo e transparência. Ricardo continuava frequentando os ensaios, mas mantinha uma distância respeitosa, permitindo que Marcos Guimarães conduzisse o processo criativo sem interferências. Em uma manhã particularmente produtiva, após um ensaio em que Luísa havia conseguido uma breakthrough emocional em uma cena difícil, Ricardo a abordou discretamente. Tenho uma proposta para discutir com você, disse ele. Não é sobre a peça atual, mas sobre o futuro. Intrigada, Luísa concordou em encontrá-lo para um café após o ensaio. No pequeno bistrô próximo ao teatro, Ricardo expôs sua ideia. Estou planejando criar um programa de mentoria para jovens artistas em situação de vulnerabilidade, explicou ele, empurrando uma pasta com o esboço do projeto. Gostaria que você fosse a diretora artística. Luísa folheou os documentos, surpresa com o escopo ambicioso da iniciativa. Isso é incrível, Ricardo. Mas por que eu? Existem educadores teatrais com muito mais experiência. Porque você viveu os 2 lados, respondeu ele simplesmente. Conhece as alturas do sucesso e as profundezas do esquecimento. Essa perspectiva é inestimável para jovens que enfrentam barreiras no mundo artístico. A proposta tocou Luísa profundamente. Era como se Ricardo tivesse identificado um desejo que ela mesma ainda não havia formulado conscientemente. O de transformar sua experiência dolorosa em algo construtivo, algo que pudesse beneficiar outros. Precisaria pensar sobre isso, disse finalmente. Vamos focar na estreia primeiro e depois conversamos com calma. Ricardo assentiu, satisfeito. Sem pressa. O projeto só começaria no próximo semestre de qualquer forma. Enquanto isso, a amizade entre Luísa e Carolina florescia, transcendendo a relação de mentora e pupila. As 2 frequentemente ficavam no teatro após os ensaios, discutindo não apenas técnicas de atuação, mas compartilhando histórias pessoais, medos e sonhos. Às vezes tenho medo de nunca ser boa o suficiente, confessou Carol durante um desses momentos. De nunca alcançar o nível que você tinha na minha idade. Cada artista tem seu próprio caminho, sua própria cronologia, respondeu Luísa, abraçando a jovem pelos ombros. E além disso, você já é extraordinária. Sua Nina tem uma vulnerabilidade que eu jamais conseguiria capturar quando tinha sua idade. É verdade? Você realmente acha isso? Não te diria se não acreditasse, afirmou Luísa com um sorriso. Uma das vantagens da idade é não precisar mais mentir por educação. A relação de mentoria não era unilateral. Carolina, com sua energia juvenil e perspectiva contemporânea, também ensinava muito a Luísa, desde gírias atuais até novas abordagens interpretativas que refletiam as sensibilidades da geração mais jovem. Essa troca intergeracional se refletia magicamente no palco, enriquecendo a complexa dinâmica entre Arkadina e Nina, a atriz estabelecida, temendo o ocaso, e a jovem aspirante, ansiando pelo amanhecer de sua carreira. 2 semanas antes da estreia, Marcos organizou o primeiro ensaio com figurinos completos. O guarda-roupa, especialmente desenhado para esta produção, era uma fusão elegante entre a estética tchecoviana original e elementos da elite rural brasileira dos anos 1990. Para Arkadina, criaram vestidos sofisticados que evocavam tanto glamour quanto uma certa decadência, perfeitos para uma ex-estrela de novelas tentando manter as aparências.
Quando Luísa emergiu do camarim, usando o figurino completo pela primeira vez, houve um silêncio reverente na sala de ensaio. Transformação era espantosa. Não era apenas a roupa. Era como se cada célula de seu corpo tivesse sido recalibrada para incorporar a Arkadina. Sua postura, seu andar, o modo como segurava a cabeça, tudo comunicava décadas de história não dita. "Meu Deus", sussurrou. Carolina, com os olhos arregalados. "É como mágica." Marcos não conseguia conter seu entusiasmo. "Isso, exatamente isso. Essa é a Arkadina que imaginei quando adaptei o texto." O ensaio daquele dia foi eletrizante. A presença do figurino adequado pareceu liberar algo nos atores, elevando suas performances a um novo patamar. A cena em que Arkadina seduz Trigorin, interpretado por Antônio Lima, para impedi-lo de abandoná-la por Nina, foi tão convincente que arrancou aplausos espontâneos da equipe técnica que observava. "Vocês estão prontos", declarou Marcos ao final, com lágrimas nos olhos. "O resto é apenas polimento." Uma semana antes da estreia, os ensaios abertos começaram. Jornalistas selecionados e estudantes de teatro foram convidados a assistir, gerando os primeiros burburinhos sobre a produção na mídia especializada. Um artigo particularmente elogioso no principal jornal cultural de São Paulo destacava o retorno triunfal de Luísa Mendonça, que traz para a Arkadina décadas de experiência viva que nenhuma técnica poderia simular. A cobertura midiática cresceu exponencialmente quando a história pessoal de Luísa começou a circular. Não os detalhes sórdidos sobre a sabotagem de Alexandre, que ela optara por manter privados por enquanto, mas sua trajetória de ascensão, queda e ressurgimento. O público adora uma história de redenção, e a dela tinha todos os elementos de um drama perfeito. "Estão chamando você de a Fênix do teatro brasileiro", comentou Carolina, mostrando a Luísa uma matéria em seu celular. "Os ingressos para as 3 primeiras semanas já estão esgotados." A pressão aumentava, mas Luísa sentia-se estranhamente calma. Anos vivendo nas ruas haviam lhe dado uma perspectiva que poucos artistas possuíam. O verdadeiro medo não era falhar no palco, mas não ter a chance de pisar nele novamente. 3. Dias antes da estreia, durante um intervalo de ensaio, Beatriz aproximou-se discretamente de Luísa. "Tenho um recado do Sr. Vasconcelos." Alexandre Mota confirmou presença na estreia. O coração de Luísa acelerou, mas não de medo. "Ótimo. Reserve para ele um lugar na 3ª fila, centro. Quero que tenha uma visão perfeita." A véspera da estreia chegou com sua tradicional carga de nervosismo e expectativa. Seguindo a superstição teatral, o ensaio geral foi deliberadamente imperfeito. Pequenos erros técnicos, deixas perdidas, um tropeço aqui e ali. "Ensaio ruim, estreia boa", murmuravam os atores mais experientes, tranquilizando os novatos. Após o ensaio final, Ricardo convidou todo o elenco e equipe para um jantar no restaurante do teatro. O ambiente era festivo, com champanhe fluindo livremente e discursos emocionados. Quando chegou sua vez de falar, Ricardo ergueu a taça e olhou diretamente para Luísa. "A arte que tem o poder de transformar vidas. E a todos vocês que transformaram um sonho em realidade." Naquela noite, sozinha no flat que agora considerava seu lar, Luísa não conseguia dormir. Caminhou até a janela e contemplou a cidade que tantas vezes a havia rejeitado e agora parecia pronta para recebê-la de volta. São Paulo, com suas contradições e possibilidades infinitas, estendia-se diante dela como um imenso palco iluminado. Pensou em sua jornada, nas glórias passadas, nas humilhações, nas noites frias, nos degraus do teatro, e agora neste improvável renascimento. Não era um conto de fadas. Era mais complexo, mais verdadeiro do que isso. Era uma história sobre resiliência, sobre o preço da arte, sobre o poder redentor do trabalho criativo. Finalmente, na madrugada, Luísa adormeceu com um sorriso nos lábios, pronta para o novo. Dia que se anunciava. A manhã da estreia amanheceu ensolarada, um raro dia de céu azul em São Paulo. Luísa acordou cedo,
seguindo o ritual que estabelecera nos últimos dias, yoga leve para aquecer o corpo, exercícios vocais para preparar a voz, uma hora de silêncio para centrar a mente. Ao meio-dia, recebeu uma entrega especial, um buquê de orquídeas, brancas com um cartão de Ricardo. Não precisarei desejar boa sorte. O talento dispensa superstições. O gesto a tocou, não pelo romantismo que poderia sugerir, mas pela compreensão profunda que demonstrava. Ricardo havia aprendido a vê-la como ela realmente era. Uma artista, não um símbolo ou um projeto. De resgate. No camarim do teatro, 3 horas antes da apresentação, a atmosfera era de concentração tranquila. Luísa sentou-se diante do espelho e observou enquanto a maquiadora trabalhava, transformando gradualmente seu rosto no de Arkadina. Camada por camada, a máscara do personagem tomava forma, não para esconder a atriz, mas para revelá-la, em sua essência mais profunda. Carolina bateu suavemente à porta e entrou, já parcialmente caracterizada como Nina. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e terror. "Posso ficar aqui um pouco?" perguntou timidamente. "Meu camarim está muito barulhento com as outras atrizes." "Claro", sorriu Luísa, indicando uma cadeira ao lado. "Venha compartilhar o silêncio comigo." As duas ficaram lado a lado, cada uma imersa em seus próprios pensamentos, conectadas por um entendimento mútuo que transcendia palavras. Era um momento íntimo e poderoso. 2 gerações de atrizes, cada uma no limiar de uma transformação significativa em suas carreiras. "Tenho algo para você", disse Luísa finalmente, entregando a Carol um pequeno pacote. Dentro havia um delicado broche de prata em forma de gaivota. "Era meu amuleto da sorte nos primeiros anos de carreira", explicou Luísa. "Quero que fique com você agora." Os olhos de Carolina encheram-se de lágrimas. "Não posso aceitar algo tão pessoal." "Pode e deve", insistiu Luísa. "É assim que a arte continua viva, passando de uma geração para a outra." 1 hora antes do início, o teatro já fervilhava com a energia do público que chegava. Nos bastidores, o elenco reuniu-se em círculo para o tradicional momento de concentração coletiva. Marcos conduziu um breve aquecimento vocal e, em seguida, pediu que todos dessem as mãos. "Lembrem-se do essencial", disse ele. "Não estamos aqui para impressionar ou agradar. Estamos aqui para contar uma história verdadeira sobre seres humanos complexos. O resto é consequência." Às 20 horas em ponto, as luzes da plateia diminuíram gradualmente. O burburinho das conversas cessou, substituído por um silêncio expectante. Atrás da cortina fechada, Luísa respirou profundamente, deixando Arkadina emergir completamente. O cenário da primeira cena representava o jardim de uma fazenda no interior paulista. A cortina se abriu para revelar Pedro Henrique como Constantin, ajustando um pequeno palco improvisado para a peça experimental que apresentaria para sua família, especialmente para impressionar sua mãe, a famosa atriz Arkadina. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo os detalhes do cenário meticulosamente construído, a iluminação que sugeria um entardecer brasileiro, a tensão palpável do jovem ansioso por reconhecimento. Quando Luísa finalmente entrou em cena, houve um murmúrio coletivo de reconhecimento. Ela caminhou pelo palco com a confiança estudada de uma mulher acostumada a ser o centro das atenções, cada gesto calculado para projetar uma imagem de elegância sem esforço. "Meu filho, você realmente acha que quero ver uma peça experimental agora?" Sua primeira fala, dita com o perfeito equilíbrio entre afeto maternal e irritação narcisista, capturou imediatamente a essência de Arkadina. A cena se desenrolou com fluidez, o elenco navegando pelo texto com precisão emocional. Quando chegou o momento da apresentação da peça de Constantin, com Carolina como protagonista, a tensão dramática era palpável. A performance de Nina, sincera mas ingênua, contrastava dolorosamente com as risadas condescendentes de Arkadina. "Isso não é teatro, é tortura", exclamou Arkadina, interrompendo a apresentação do filho. Luísa entregou a fala com uma crueldade casual que fez a plateia coletivamente prender a respiração. O olhar devastado de Pedro Constantin
e o desconforto visível de Carolina, Nina, criaram um momento de verdade teatral tão poderoso que várias pessoas na plateia tinham lágrimas nos olhos. A peça avançou, alternando momentos de comédia sutil e tragédia profunda. A relação entre Arkadina e seu filho, entre Nina e Trigorin, entre juventude e maturidade, ambição e resignação, todos os temas universais de Chekhov ganhavam novos matizes na adaptação brasileira. O segundo ato trouxe o confronto entre Arkadina e Nina, com a jovem apaixonando-se pelo amante de Arkadina, o escritor Trigorin. A cena em que Luísa percebe a atração entre os dois foi uma masterclass em atuação não verbal, seu rosto registrando microscopicamente o choque, a negação, o medo e, finalmente, a determinação feroz de uma mulher que não cederia, seu lugar sem lutar. No intervalo, os camarins foram invadidos por pessoas da produção relatando a reação entusiasmada do público. Estão dizendo que é a melhor adaptação de Chekhov já feita no Brasil, contou Beatriz quase sem fôlego de excitação. Luísa recebeu a notícia com calma, focada em manter-se centrada para o segundo ato. Carolina, por outro lado, irradiava felicidade, mal conseguindo conter sua empolgação. Você viu a cara deles quando terminamos a cena do lago? Estavam hipnotizados. Quando a campainha soou anunciando o fim do intervalo, Luísa sentiu uma mão em seu ombro. Era Ricardo. Queria apenas dizer que você está... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Transcendente. O segundo ato abriu, com Arkadina e Trigorin discutindo sobre partir ou permanecer na fazenda. A famosa cena em que Arkadina seduz Trigorin para impedi-lo de deixá-la por Nina foi o ponto alto da noite. Luísa transformou o que poderia ser apenas manipulação emocional em algo mais nuançado. O desespero de uma mulher enfrentando não apenas a perda de um amante, mas seu próprio ocaso como artista e mulher. Você é meu último capítulo, meu crepúsculo glorioso, improvisou Luísa, ampliando sutilmente o texto original com uma fala que capturava perfeitamente o espírito de Arkadina. Marcos, observando dos bastidores, sorriu em aprovação. Era exatamente o tipo de liberdade criativa que havia encorajado durante os ensaios. Quando a cortina finalmente fechou após a cena final, Nina retornando anos depois, destruída pela vida, mas ainda determinada a ser atriz, o silêncio que se seguiu foi quase sobrenatural. Por alguns segundos parecia que a plateia havia coletivamente esquecido como reagir. E então, como uma onda quebrando na praia, começou. Primeiro alguns aplausos hesitantes, logo seguidos por uma explosão ensurdecedora de palmas, assobios e gritos de bravo. A cortina reabriu para as reverências, e a ovação intensificou-se quando Luísa deu um passo à frente. Era um aplauso diferente de tudo que ela já havia experimentado. Não apenas admiração por uma performance bem executada, mas um reconhecimento profundo de sua jornada pessoal, de sua resiliência, de sua arte que havia sobrevivido às intempéries da vida. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Luísa, enquanto ela absorvia aquele momento. O calor das luzes do palco, o rugido da plateia, o peso de Arkadina ainda em seus ombros, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando os aplausos finalmente diminuíram e o elenco retirou-se dos bastidores, a emoção era palpável. Abraços, lágrimas, congratulações. O ritual pós-espetáculo bem-sucedido repetia-se com intensidade especial. Marcos abraçou Luísa longamente. Você redefiniu Arkadina para uma geração inteira de brasileiros, disse ele, a voz embargada. Enquanto trocava de roupa em seu camarim, batidas na porta anunciaram a chegada de visitantes, críticos, amigos, fãs antigos que haviam reconhecido seu nome no programa. Entre eles, Fernando Andrade, com um sorriso radiante. Perfeição, minha querida. Absolutamente sublime. Luísa abraçou o crítico com carinho. Seu apoio significou mais do que você imagina, Fernando. Há alguém que gostaria de falar com você, disse ele, com um olhar significativo. Está esperando no corredor. Acho que você sabe quem é. O coração de Luísa acelerou. Sabia exatamente quem seria. Alexandre Mota,
o homem que quase destruíra sua carreira e sua vida. Por um momento, hesitou, insegura se estava pronta para esse confronto. "Quer que eu peça para ele ir embora?" ofereceu Fernando, percebendo sua hesitação. Luísa respirou fundo, ajeitou o cabelo e endireitou os ombros. "Não, deixe-o entrar." Enquanto esperava, olhou-se no espelho do camarim. Não mais como Arcadina, não como a mulher dos degraus do teatro, mas como Luísa Mendonça, uma sobrevivente, uma artista em pleno renascimento. Fosse qual fosse o resultado desse encontro, ela estava preparada. A porta do camarim abriu-se lentamente, revelando Alexandre Mota. Aos 72 anos, ele ainda mantinha a postura imponente que o caracterizara em seus dias de glória como diretor, embora os cabelos antes pretos estivessem completamente brancos agora. Seus olhos, porém, continuavam os mesmos, penetrantes, calculistas, capazes de fazer atores tremerem com apenas um olhar crítico. "Luísa", disse ele, sua voz grave, preenchendo o pequeno espaço. "Uma performance extraordinária. Meus parabéns." Ela permaneceu sentada diante do espelho, observando-o pelo reflexo. O homem que um dia fora seu mentor, amante e, posteriormente, algoz, parecia estranhamente diminuído naquele contexto. Não mais uma figura de autoridade incontestável, mas apenas um homem envelhecido tentando manter as aparências. "Alexandre", respondeu ela com uma calma que surpreendeu a si mesma. "Obrigada por vir." Ele deu alguns passos hesitantes para dentro do camarim, mantendo uma distância respeitosa. "Sua Arcadina. Foi uma interpretação que jamais vi antes. Você trouxe uma humanidade para a personagem que nem mesmo Tchekov imaginou. Você sempre foi generoso com elogios quando conveniente", comentou Luísa, virando-se finalmente para encará-lo diretamente. "É parte do seu charme." Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles. Alexandre parecia buscar palavras, algo raro para um homem conhecido por sua eloquência. "Sei o que você fez", disse Luísa tranquilamente, poupando-o do esforço. "Sei de tudo, Alexandre. Os e-mails, as ligações, os rumores espalhados estrategicamente, a campanha sistemática para me destruir profissionalmente." A cor fugiu do rosto dele. Por um instante, pareceu prestes a negar, mas algo no olhar firme de Luísa o impediu. "Como descobriu?" perguntou finalmente. "Isso importa? O relevante é que sei. E, curiosamente, esse conhecimento me libertou." Luísa levantou-se, ajeitando o roupão de seda sobre o corpo. "Durante anos acreditei que havia falhado por incompetência, por não ser boa o suficiente. Carreguei esse peso, essa culpa. Saber que fui deliberadamente sabotada é, de certa forma, um alívio." "Alexandre", engoliu em seco. "Vim pedir perdão, Luísa. O que fiz foi imperdoável, eu sei, mas mesmo assim..." "Perdão?" Luísa sorriu, não com amargura, mas com uma serenidade genuína que desconcertou o velho diretor. "Sabe o que é irônico, Alexandre? Há uma semana eu teria dado tudo para ter este momento. Você aqui humilhado, implorando por perdão. Imaginei este cenário centenas de vezes durante as noites frias nos degraus do teatro." Ela caminhou até a janela do camarim, de onde podia ver a Praça Ramos de Azevedo iluminada. "Mas agora percebo que você já não tem poder sobre mim, nem para me ferir, nem para me fazer feliz com seu arrependimento." "O que está dizendo?" "Estou dizendo que o perdão não é algo que eu dê a você, Alexandre. É algo que dou a mim mesma." Luísa virou-se, encarando-o novamente. "Por ter confiado em você, por ter acreditado que seu amor era genuíno quando era apenas possessividade, por ter permitido que você definisse meu valor como artista e como mulher. Perdoo a mim mesma por todos esses erros e assim me liberto. De você." Alexandre pareceu momentaneamente atordoado pela resposta. Esperava fúria, recriminações, talvez até a ameaça de exposição pública. Qualquer coisa, exceto esta serenidade desarmante. O que pretende fazer?" gaguejou ele finalmente. "Sobre o que fiz?" "Nada", respondeu Luísa simplesmente.
Não vou expor você se é isso que teme. Não por consideração, mas porque seria dar-lhe uma importância que você não merece mais. Minha história daqui para frente não inclui você, nem como vilão nem como qualquer outro personagem. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Era Carolina, ainda parcialmente caracterizada como Nina, os olhos brilhando de excitação. Luísa, tem uma multidão lá fora querendo falar com você, inclusive aquele produtor da Globo que comentamos. Ela parou ao notar Alexandre. Oh, desculpe, não sabia que estava ocupada. Não se preocupe, Carol. Estávamos apenas concluindo uma conversa antiga. Luísa sorriu para a jovem atriz. Este é Alexandre Mota, um diretor da velha guarda. Alexandre, esta é Carolina Duarte, o futuro do teatro brasileiro. O orgulho na voz de Luísa ao apresentar Carol não passou despercebido por Alexandre, que assentiu mecanicamente para a jovem. Prazer, disse Carol educadamente, antes de voltar-se para Luísa. Não quero apressá-la, mas Ricardo está organizando uma recepção no foyer e pediu para garantir que você seja a convidada de honra. Já estou indo, garantiu Luísa. Voltando-se para Alexandre, acrescentou. Nossa conversa está encerrada, acredito. Aproveite o resto da temporada, se desejar. Os ingressos estão praticamente esgotados, mas posso providenciar um lugar para você como cortesia profissional. Alexandre entendeu o gesto pelo que era. Não uma oferta de reconciliação, mas uma declaração final de independência. Luísa não precisava mais de sua aprovação ou conexões. Agora era ela quem poderia conceder favores, se assim escolhesse. Obrigado, mas não será necessário, respondeu ele, dirigindo-se à porta. No último momento, virou-se. Você sempre foi excepcional, Luísa, mesmo quando tentei convencer o mundo do contrário. Com essas palavras, saiu deixando para trás não apenas o camarim, mas também um capítulo inteiro da vida de Luísa. Carolina observou a cena com curiosidade. Quem era ele realmente? Alguém que eu precisava ver? Uma última vez, respondeu Luísa, trocando o roupão por um elegante vestido preto, para ter certeza de que estava realmente livre. A recepção no foyer estava em pleno andamento quando Luísa chegou, acompanhada por Carolina. O espaço, normalmente austero com seus mármores e colunas históricas, havia sido transformado com arranjos de flores e iluminação suave. Jornalistas, críticos, personalidades do mundo teatral e potenciais patrocinadores misturavam-se em um burburinho animado. Ricardo, elegante em um terno escuro, conversava com um grupo de empresários quando avistou Luísa. Desculpando-se educadamente, caminhou em sua direção. A estrela da noite, sorriu ele, tomando suas mãos com genuína admiração. Todos estão falando sobre sua interpretação. Fernando já está escrevendo o que promete ser a crítica mais entusiasmada de sua carreira. É o trabalho coletivo, respondeu Luísa com sinceridade. Marcos, a produção, o elenco extraordinário, especialmente esta jovem aqui. Ela colocou um braço ao redor de Carolina, que corou com o elogio. Noite avançou em uma sequência de conversas, congratulações e propostas profissionais para Luísa. Produtores de televisão, diretores de cinema, organizadores de festivais internacionais, todos queriam associar-se ao renascimento da Fênix do teatro brasileiro, como a mídia já estava chamando. Em determinado momento, sentindo-se levemente sufocada por tanta atenção, Luísa escapou para uma pequena varanda lateral. Lá fora, o ar noturno de São Paulo oferecia uma trégua bem-vinda do calor e barulho da recepção. Também precisava de um momento de paz, disse Ricardo, juntando-se a ela alguns minutos depois. Posso? Ela assentiu e os dois ficaram lado a lado, contemplando a cidade iluminada. Vi Alexandre saindo mais cedo, comentou ele casualmente. Como foi? Libertador, respondeu Luísa após um momento. Percebi que ele não tem mais poder sobre mim, nem meu passado de forma geral. Ricardo sorriu. É um bom lugar para se estar, livre do passado, mas não desconectada dele. Exatamente. Luísa virou-se para encará-lo.
Ricardo, estive pensando na sua proposta sobre o programa de mentoria. Quero modificá-la e ampliá-la. Seus olhos brilhavam com entusiasmo renovado. Não apenas mentoria artística, mas um centro cultural completo. Um lugar que ofereça moradia temporária para artistas em situação de vulnerabilidade, oficinas profissionalizantes, espaço para apresentações experimentais e assistência psicológica e jurídica. Ricardo a observava com crescente interesse. Parece ambicioso. É ambicioso, concordou ela. Mas você tem os recursos financeiros. Eu tenho a experiência vivida e as conexões artísticas. Juntos podemos criar algo verdadeiramente transformador. Um refúgio para gaivotas feridas, murmurou Ricardo, referindo-se à metáfora central da peça. Sim, mas não apenas um refúgio, um trampolim, um lugar onde artistas possam se curar e então voar novamente. A empolgação de Luísa era contagiante. Ricardo contemplou a ideia por alguns instantes antes de responder. Precisaríamos de um espaço adequado, uma equipe multidisciplinar, parcerias com instituições. Já tenho algumas ideias sobre isso, interrompeu Luísa, incapaz de conter seu entusiasmo. Aquele antigo casarão na Vila Madalena que você mencionou estar à venda seria perfeito. Tem espaço suficiente para dormitórios, salas de ensaio e até um pequeno teatro. Ricardo riu, encantado com a transformação que via diante de seus olhos. Esta não era a mulher fragilizada dos degraus do teatro, nem mesmo a atriz renascida do palco. Era uma visionária, uma líder emergindo de todas as camadas de experiência que a vida lhe proporcionara. Vamos fazer acontecer, decidiu ele, estendendo a mão como para selar um acordo formal. Sócios? Luísa hesitou brevemente. Parceiros, corrigiu, apertando a mão oferecida. Cada um com suas responsabilidades claras e autonomia em suas áreas. Ainda melhor. Ricardo manteve a mão dela na sua por um momento a mais que o necessário. Tenho algo para você a propósito. Uma espécie de presente de estreia. Ele retirou do bolso um pequeno envelope e o entregou a Luísa. Dentro havia uma chave antiga e um cartão com um endereço no centro histórico de São Paulo. O que é isso? Um apartamento não muito grande, mas confortável e a uma curta caminhada do teatro. Está no seu nome agora. Luísa ficou momentaneamente sem palavras, olhando da chave para Ricardo. Antes que você proteste, continuou ele rapidamente, não é caridade ou tentativa de impressionar. É um investimento em nossa parceria. Preciso que você esteja bem estabelecida e segura para dedicar-se plenamente ao centro cultural. E, honestamente, você merece um lugar para chamar de seu após tudo que passou. A sensibilidade com que ele antecipou suas preocupações tocou Luísa profundamente. Não era mais o admirador distante, projetando fantasias sobre ela, nem o benfeitor tentando salvá-la. Era um parceiro que a respeitava o suficiente para apoiar sua independência. Obrigada, disse simplesmente, guardando a chave. Aceito com gratidão. Eles retornaram à recepção juntos, onde foram imediatamente cercados por pessoas ansiosas por sua atenção. O restante da noite passou em um turbilhão de socialização, planos e possibilidades que se abriam a cada nova conversa. Nas semanas seguintes, enquanto a temporada de A Gaivota avançava com casas lotadas e críticas entusiásticas, Luísa dividiu seu tempo entre as apresentações e o desenvolvimento do projeto do Centro Cultural. Carolina juntou-se a ela como assistente voluntária, trazendo ideias frescas e uma perspectiva jovem que complementava a experiência de Luísa. O apartamento no centro histórico tornou-se não apenas sua nova casa, mas um ponto de encontro para reuniões informais sobre o projeto. Com paredes de tijolos expostos, janelas altas e piso de madeira recuperada, o espaço tinha o charme vintage que combinava perfeitamente com a personalidade de Luísa. Foi em uma dessas reuniões, 2 meses após a estreia de A Gaivota, que a primeira etapa concreta do projeto foi finalizada. Luísa, Ricardo, Carolina e uma pequena equipe de profissionais haviam passado a tarde finalizando a proposta formal para a criação do Centro Cultural Gaivota.
Está pronto, anunciou Luísa, imprimindo a última página do documento. Nosso manifesto de intenções, plano de negócios, projetos arquitetônicos preliminares, tudo o que precisamos para iniciar. Ricardo examinou o material com aprovação. Impressionante. Em apenas 2 meses, conseguimos mais progresso do que muitas instituições em anos. É o poder da experiência vivida, observou Carolina, que havia se tornado uma voz importante no projeto, representando artistas mais jovens. Luísa sabe exatamente o que é necessário porque esteve dos 2 lados. Quando poderemos anunciar publicamente? Perguntou Beatriz, que havia se voluntariado para gerenciar os aspectos administrativos do centro. Após o final da temporada de A Gaivota, decidiu Luísa, quero que o foco permaneça na peça por enquanto. Além disso, precisamos desse tempo para adquirir o imóvel e iniciar as reformas. Ao final da reunião, apenas Ricardo permaneceu, ajudando Luísa a organizar os documentos espalhados. Você está diferente, comentou ele, observando-a com atenção, mas completa, de alguma forma. Luísa sorriu, reconhecendo a verdade na observação. Estou integrando todas as partes de mim, a jovem atriz ambiciosa, a mulher quebrada dos degraus do teatro, a artista renascida. Todos são aspectos válidos da minha jornada. E o que vem a seguir para Luísa Mendonça, a atriz? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Já recebeu diversas propostas, pelo que sei. Sim, muitas. Luísa serviu 2 taças de vinho e entregou uma a Ricardo antes de continuar. Recebi ofertas para novelas, cinema, peças internacionais, mas estou sendo seletiva. O Centro Gaivota é minha prioridade agora. Não vai abandonar a atuação, espero. Nunca, garantiu ela com convicção. O palco é meu lar, mas agora posso escolher projetos que realmente me movam, em vez de aceitar qualquer papel por necessidade. É um luxo que nunca pensei que teria novamente. Eles brindaram a esse novo capítulo, o tilintar das taças ecoando suavemente no apartamento acolhedor. Entre eles, havia se desenvolvido algo que transcendia rótulos simples. Não era apenas amizade nem romance convencional, mas uma parceria baseada em respeito mútuo, admiração genuína e um compromisso compartilhado com a transformação através da arte. 3 meses após a estreia, na noite de encerramento da temporada de Dulce A Gaivota, o Teatro Municipal estava completamente lotado. A apresentação foi ainda mais emocionante que a estreia. O elenco, aperfeiçoado por meses de performances, atingiu um nível de sincronia e verdade emocional que deixou a plateia em estado de reverência. Quando a cortina fechou pela última vez e os aplausos finalmente diminuíram, o elenco reuniu-se no palco vazio para um momento de despedida. Havia lágrimas, abraços, promessas de manter contato. O ritual agridoce que marca o fim de toda a produção teatral. Não é um adeus, lembrou Marcos, abraçando cada ator. É apenas o fechamento de um ciclo para que outro possa começar. Mas, tarde em seu camarim, enquanto removia a maquiagem de Arcadina pela última vez, Luísa sentiu uma profunda sensação de gratidão, não apenas pelo sucesso da peça ou pela restauração de sua carreira, mas pela jornada completa. Cada triunfo, cada queda, cada momento de desespero nos degraus do teatro que a trouxera até aqui. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Carolina, que entrou carregando uma pequena caixa embrulhada em papel dourado. Um presente de despedida, explicou a jovem, entregando o pacote a Luísa. De todos nós do elenco. Dentro da caixa, havia um belíssimo diário encadernado em couro, com uma gaivota gravada na capa. Na primeira página, cada membro do elenco havia escrito uma mensagem pessoal para Luísa. Para registrar o próximo capítulo de sua história, explicou Carol com um sorriso. Luísa abraçou a jovem atriz profundamente tocada pelo gesto. Obrigada por tudo, Carol, por aquele pequeno empurrão ao destino, como você chamou. O destino só precisava de uma lembrança, respondeu Carolina, com sabedoria surpreendente para alguém tão jovem.
O talento sempre foi seu. Quanto mais você comentar e compartilhar,